Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 12 de julho. Ibovespa agora às 11 horas e 47 minutos, registra queda de 1,69%, invadindo aquela faixa de suporte dos 53 mil pontos a 52.500 praticamente, a mínima aqui é 52.271, mas o ponto que tem mais toques ali é 52.500, arredondando. Então é uma faixa de preço para entrada de pressão compradora nessa região. Ontem tivemos aí uma divergência de alta em relação ao clímax, podendo apresentar uma nova divergência de alta nesse pregão. Mas o Ibovespa, de maneira geral, que a gente já vem comentando, a expectativa ainda é mais negativa, mesmo que permaneça aqui nesses 57, 53 mil pontos, a expectativa mais forte, mais provável é a perda desse suporte. PETR4. Petrobras queda no pregão de hoje de 2,1%, já abriu abaixo do suporte de 18,36. Queda um pouco mais acentuada aqui no pregão de hoje, fechamento aqui nesse ponto, veio aqui até essa mínima. Petrobras abre possibilidade de fazer day trade nela, na perda desses R$ 18,04, 18,03, e o stop ficaria aqui nessa máxima aqui de 18,20 desse recuo. Máximo desse recuo, seria importante não ultrapassar esses R$ 18,21. Então 18,21 seria o stop e o risco de 1%, objetivo na operação 17,85. A outra ação, Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje registra queda de 2%. Queda de 2%, está em cima do suporte dos R$ 37,85, junto com outro de R$ 37,74. Veio facilmente para fechar o gap pulou até o gap, né, de 38,33, aqui já abriu um gap de baixo, deixando toda essa parte aqui superior separada por dois gaps. Então a ação agora já vai ter como resistência esse gap aqui de R$ 38,45, está num ponto importante para um possível repique, onde vai ter resistência nos 38,45, depois dessa resistência 38,76. Com essa queda mais acentuada dela, haveria possibilidade aí de pensar num day trade, mas das ações que a gente acompanha, ela seria a Petro seria até um pouco melhor do que a Vale, tá? A perda dessa mínima aqui aumenta a chance de continuar caindo para Vale 5 para buscar o próximo suporte em R$ 37,26. Não é um ativo que eu vejo esticado para baixo. Abre a possibilidade de repique aqui no G60, mas nada, no meu ponto de vista, tão expressivo assim. Uzi 5. Uzi Minas acabou de acionar aqui no último candle, a entrada em 5,87. Quando eu falo acabou de acionar é porque no vídeo chat do Investmania, já depois da abertura eu comentei desenhei uma das possibilidades de entrada de day trade na Uzi 5, seria um recuo no máximo a R$ 6,00, aí recuou em 5,97. Ao perder 5,88, a mínima do dia seria uma venda, depois ali de uns 3 candles parados, ela fez até 4. Então acionou uma venda em 5,87 com stop em 5,98 e com risco de 1,9%, o objetivo fica em 5,76. É um ativo que vai perdendo a mínima do fundo anterior, tendência de baixa. Depois que perdeu o fundo de 2008, a ação não tem muita força compradora para subir no movimento de baixas, vai perdendo o fundo anterior. Olhando agora para TIM P3, destaque de baixa no dia, 7,18%. O mais interessante, pegando o gráfico diário dela, é que a ação estava em tendência de baixa, com cenário de médio prazo também alinhado para cima, mas o que estava faltando para essa ação? Gerar o sinal de entrada. É isso que eu mencionava no vídeo chat do Investmania para os participantes ou para quem questionava sobre a TIM P3. Então a gente estava aguardando alguma sinalização de entrada nessa ação, depois de um recuo, depois de ter montado um pivô de alta aí no curto prazo. Mas, como a sinalização de alta não aconteceu, não entramos na operação. E agora ela está com queda de 7,55%, acionando aqui um day trade, em R$ 9,83, stop em R$ 10,03, desculpe, R$ 10,05, risco de 2,2%, o objetivo da operação em R$ 9,61. Então a operação é executada na TIM P3. PSSA 3
PSSA3 abre possibilidade também de day trade, a ação vem numa tendência ali apontando mais forte para baixo, alinhamento ali das médias apontando para baixo. Suporte em 16,42, abrindo a possibilidade o único ponto negativo é esse suporte aqui do diário, que pode entrar pressão compradora e atrapalhar um pouco o day trade, mas a perda dos 16,49 seria um indício aí de até buscar 16,42, o valor mais abaixo, e uma entrada em 16,48, o stop ficaria acima de 16,60, em 16,61 preço de gatilho, 0,8% a operação, objetivo em 16,35. Sula 11. Sula 11, uma das possibilidades de day trade é a perda dos 13,64 com stop acima dos R$ 13,85, 13,63 para 13,86. Risco de 1,7, objetivo em 13,40, caso ela não supere esses 13,85 antes de perder os 13,64. Também é um ativo que a gente olha para o gráfico diário, está em cima de um suporte. Então é um ponto ali, por isso que elas estão ficando mais ali para o final da videoanálise. Então a ação está interessante, a perda da mínima desse candle aqui é significado que esse suporte não entrou numa pressão compradora tão forte assim, e a ação foi perder mais força e pode ampliar a sua queda no dia. Por isso haveria possibilidade de entrada de day trade. E por último, o OGXP3. O OGXP3 fechou mal a primeira hora de pregão, gráfico de 60 minutos. Fechou mal, perdeu aqui 5,81 com gap de baixa, depois de ser pressionado ali pela média móvel exponencial de 13 períodos. Abriu forte para baixo, se perder 5,63 gera chance de venda na OGXP3. Essa venda aqui poderia ser feita em 5,62 com stop em 5,78. Risco de 2,8, objetivo em 5,46 para a OGX. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.